Olá, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao programa Mais Sábios, um programa para toda a família. Aqui nós falamos sobre os idosos e para os idosos. Afinal, toda família tem um idoso. Hoje nós vamos falar da assistência aos idosos, em especial cuidados hospitalares. Para falar deste tema hoje, nós vamos conversar com dois convidados que já estão aqui conosco e vamos falar um pouco a respeito dessa assistência, a importância dela na vida da pessoa idosa. Primeiramente, quero aqui apresentar o nosso irmão Daniel Perini de Souza, ele que é enfermeiro de formação, pós-graduado em urgência e emergência na EMESCAM e também pós-graduado em terapia intensiva pela EMESCAM. Além disso, mais uma pós-graduação em nefrologia pela São Camilo e também mestre em saúde coletiva pelo Instituto Tecnológico de Educação e Saúde em São Paulo. Na formação profissional, na sua atuação profissional, ele é proprietário e diretor-geral da Vida Home Care e docente dos cursos de pós-graduação da EMESCAM, os cursos de gestão hospitalar e terapia intensiva. O currículo é extenso, tem muita experiência, por isso está aqui conosco hoje para participar do programa. Então seja muito bem-vindo, nosso irmão aqui, Daniel Perini. Obrigado, a paz do Senhor. Vai ser um prazer estar aí podendo expor um pouquinho daquilo que a gente faz, da nossa vivência diária, e obrigado pelo convite. Estamos aqui também com o pastor Diogo Cosme, que está pastor lá no município de Serra, na igreja de Colina de Laranjeiras 1, e vai também aqui conversar com o Daniel, juntamente comigo, sobre este assunto que são os cuidados hospitalares dentro dessa assistência aos idosos. Então nós queremos aqui também agradecer a sua presença, pastor Diogo, e seja muito bem-vindo. Pai do Senhor, Abel. Pai do Senhor, Daniel. Pai do Senhor, todos que nos ouvem e vê. Importantíssimo programa, Esse episódio é algo que corriqueiro até na vida nossa, no dia a dia, os idosos, nas igrejas. Vai ser de grande valia para todos que têm apresentado este programa aí. Muito bem, apresentados aqui os nossos convidados, nós vamos dar início ao nosso assunto. Mas o pastor Diogo também não está aqui simplesmente por estar na condição e na função de pastor e tratar na parte espiritual conosco aqui, mas não é só isso não, ele também é enfermeiro. Descobrimos aqui que o pastor Diogo é enfermeiro, tem conhecimento da causa também, para a gente conversar sobre o assunto. Já que os dois são enfermeiros, eu quero começar aqui conversando com o nosso irmão Daniel Perini, para nos falar, dentro deste assunto nosso aqui hoje, que é a assistência, o que não falta na vida de um idoso que requer cuidados essenciais na sua saúde é uma assistência quando nós falamos de hospital, de um ambiente onde ele muitas vezes precisa estar. Então gostaria que o Daniel aqui, nosso irmão, fizesse aqui uma introdução falando do que é essa assistência, o que um idoso pode encontrar na assistência hospitalar. Então, a assistência ao idoso ela é primordial. O idoso ele chega em uma fase da vida, muitas das vezes com algumas limitações que elas precisam ter a devida importância. E muitas das vezes isso não é feito de forma correta. E grande parte dessas hospitalizações são relacionadas pela falta de assistência, pela falta de um cuidado, pela falta de uma atenção específica a essa pessoa que chega uma determinada idade, naturalmente algumas patologias vêm, e essas patologias, principalmente do idoso, elas trazem consequências, ela traz alguma sequela que dificulta um pouco a vida desse idoso. Então, quando ele é bem conduzido, nós conseguimos trabalhar a longevidade com esse paciente. Quando mal conduzido, esse idoso, ele acaba tendo mais hospitalizações, ele acaba passando por algumas complicações em domicílio mesmo, que dificulta a condução dele no domicílio. Automaticamente ele precisa de um suporte hospitalar ou um suporte de assistência domiciliar. Muito bem. Então, o que você falou para a gente aqui, Daniel, de suma importância aqui, é que tem que acontecer uma assistência preventiva. Exatamente. Tem que haver uma assistência preventiva. E aí, pastor Diogo, quando a gente olha num ambiente espiritual, é a mesma coisa. Se não tiver uma assistência preventiva ao idoso ou ao membro da igreja, ao irmão que carece de uma assistência,
isso só vai piorar, vai chegar lá na frente, assim como na saúde física, a saúde espiritual também, é a mesma coisa, né? Mesma coisa. É interessante que a colocação de Daniel, porque nós observamos o seguinte, quando você está prevenindo, né, você está fazendo a ação, atividades físicas, né, que prevenção para você diminuir a obesidade, uma alimentação equilibrada, isso são indícios que vai melhorar a vida dos idosos, né? Não é só dos idosos, hoje todos nós, né? Meia-idade, hoje nós temos a preocupação da obesidade infantil, mas dentro da igreja nós temos alguns irmãos que muitas vezes precisam até mesmo de orientações, né? De prevenções, e estávamos até conversando um pouco antes, e que nós hoje, dentro do sistema único, temos essa disponibilidade de acessos, até mesmo de operadores também possuem, e muitas vezes falta o conhecimento. Então, a importância até nós como pastores, né? O Daniel é diácono também, os servos, os irmãos entendam para que os nossos idosos precisam ter acesso. E isso faz o quê? Muitas vezes até a própria autoestima dos nossos irmãos que têm um pouco mais de idade, para se cuidar, até mesmo de caminhar, atividades. Temos programas importantíssimos que estão atrelados aos idosos, que sabiam disso. Na Serra, por exemplo, dentro das unidades de saúde, temos programas referência de idosos, que são programas de exemplos que dentro da Serra, da prefeitura ali, do município, são muitos idosos que fazem e aumenta a autoestima, aumenta a qualidade de vida, e isso reflete no dia a dia dos nossos idosos. Acho que isso é o grande importância. E principalmente você perguntou na igreja, né? Exatamente o olhar de prevenção. Você vê ali um irmão que muitas vezes ele requer de uma atenção de alguma coisa, ele está até mesmo desanimado, e você vai ver uma questão de saúde. Não é questão, muitas vezes, fica triste, aí você vê que ele está padecendo por uma atividade, alguma orientação, aí você vê que melhora a autoestima dele por uma questão bem pequena. Essa é a nossa importância, de vermos dentro da igreja do rebanho, também os nossos familiares que requerem atenção. E os idosos gostam de atenção, e a gente também tem que saber parar um pouco e ouvir, porque no ouvir você vai detectar algumas coisas importantes. Não é só nós da saúde não, hein? Todos nós vamos detectar, ouvir o idoso, ouvir a criança, ouvir as mulheres, você vai achar os problemas onde você pode contribuir e melhorar no dia a dia dos nossos idosos. É isso mesmo. Inclusive aqui no olhar de quem assiste, como você disse aqui, pastor Diogo, no olhar de quem assiste, né, já existe o conhecimento de causa. Então, por exemplo, nós estamos falando do obreiro, do diácono, da irmã que está no trabalho de senhoras, né? Do próprio pastor da igreja. Ele viu ali um membro que se ausentou, né? Principalmente quando nós falamos aqui dos idosos. O idoso, ele é bem frequente, ele é presente no culto, a não ser que ele esteja com a saúde debilitada, mas os idosos são uma benção, eles estão sempre presentes no culto, são os primeiros a chegar, o último a sair, participam de madrugada, são uma benção. Aí ele se ausentou, a gente já tem um olhar ali, o que está acontecendo? Aí o obreiro do grupo de assistência já corre atrás para ver o que é. E quando a gente parte para o lado humano ou profissional do nosso irmão Daniel, que é a mesma coisa, né? Você tem um cuidado específico com uma pessoa idosa que já faz preventivamente ou de tempo em tempo ela está também se cuidando, procurando os cuidados, você consegue observar, o diagnóstico, né, é diferente. Então você vê, você tem cuidado, você olha ali e fala assim, ó, na última vez que eu atendi essa pessoa, ela estava de um jeito aqui, os sinais dela, os sintomas são diferentes, tem que observar, tem que ver. Então todo esse cuidado, ele começa antes. O pastor Diogo citou aqui, né, que não é só idoso, mas pessoas da meia-idade, e vamos mais além, né? Na verdade, assim, as crianças, os adolescentes, começa até com a saúde mental, né? Nós vivemos um tempo hoje onde as pessoas estão vivendo num mundo tecnológico, e isso às vezes pode afetar na saúde mental lá na frente, no crescimento e desenvolvimento dessa pessoa. Quando ela chegar a ser idosa, né, ela já vai ter complicações que, se ela tivesse tido uma assistência antes, dentro de casa com a família, ou com pessoas da área da saúde, ou na própria igreja, no ambiente espiritual, seria diferente.
Não é isso mesmo, Daniel? Exatamente isso. Hoje nós vivenciamos isso diariamente, né? A medicina preventiva e a geriatria, ela conduz muito esse paciente idoso para uma qualidade de vida na idade oportuna. Então, quando esse idoso ele é bem conduzido, naturalmente ele vai ter uma qualidade de vida expressiva, ele vai conseguir identificar as patologias que estão o cercando, vai conseguir entrar com uma medicação no tempo oportuno, fazer uma atividade física quando necessário, direcionada àquilo que ele tem. Então, tudo isso são mecanismos que a gente tem para melhorar a qualidade de vida, porque nós sabemos das limitações que acontecem em determinada idade, que esse acompanhamento ele é fundamental. Mas isso que acontece lá na frente tem muito a ver com o histórico de vida desse paciente. Então, realmente começa na adolescência, com as complicações natural. É importantíssimo esse comentário que você fez sobre a influência da tecnologia dentro das nossas casas, com os nossos filhos. Isso é um benefício muito grande se bem usado, mas pode ser um problema. Nós precisamos estar atentos com aquilo que eles estão vendo, com aquilo que eles estão assistindo, o que os nossos filhos estão vivenciando quando eles acessam essas redes sociais. E isso tudo traz, além de doenças psicossomáticas, doenças psiquiátricas, traz doenças espirituais. Então é fundamental que essas pessoas sejam acompanhadas. É importante você estar olhando aquilo que os seus filhos estão vendo, é importante você acompanhar de fato para que o futuro ele seja diferente. E especificamente para o idoso, hoje nós temos, todas as estatísticas apontam que nós estamos melhorando aí a qualidade de vida do idoso, isso está aumentando, então nós estamos no caminho, nós precisamos de fato inserir o nosso idoso no ambiente. Ele não pode ser visto como simplesmente um idoso, você hoje já não pode isso, não pode aquilo. Então, assim, tudo que você limita, você atrofia. Então, você tirar a autonomia de um idoso é um complicador seríssimo. Ele começa a entender psicologicamente que ele não é mais hábil para conduzir nada. Então, quando nós, enquanto familiares, entendemos que nós precisamos tirar as autonomias, você não pode dirigir mais, você agora se tornou um risco, tudo isso ele vai somatizando, isso vira um problema no futuro, porque ele começa a entender que ele está na fase de limitação. Ele deixa de entender a autonomia que ele sempre teve e agora eu preciso ser cuidado. Eu mudei de fase. E isso é muito ruim. Quando nós tiramos essa autonomia, nós contribuímos para as complicações patológicas. E quando esse idoso ele tem autonomia, ele pode ser estimulado, ele faz um exercício, ele faz uso das medicações, ele consegue ter essa habilidade toda, dificilmente ele vai ser acometido por uma complicação, por uma patologia que vai comprometer o seu neurológico. Então, a qualidade de vida ela é extensa. O tempo de vida útil, que nós chamamos, é o tempo em que tem aquela lucidez toda. Isso tudo é prolongado. Então, é fundamental com que para a qualidade desse paciente, futuro, desse idoso, a autonomia que nós trabalhamos diariamente. Certo. Eu vou entrar agora num aspecto até o pastor Diogo trouxe, que ele puxou aqui um assunto aqui, eu gostaria de dar ênfase nele agora, que é a pessoa que não tem condição de requerer o cuidado privativo, ela não quer ou não pode gastar financeiramente mesmo. A opção que nós temos hoje é o Sistema Único de Saúde. O que nós podemos encontrar para a pessoa idosa nesse contexto mesmo, desse lado, desse cuidado, dessa assistência voltada para o idoso pelo SUS? Então, lamentavelmente, ainda está pouco propagado, mas o Sistema Único de Saúde ele tem vários programas de auxílio ao idoso. Hoje o SUS ele fornece o sistema Melhor em Casa, um dos programas chamado Melhor em Casa, onde esse idoso ele é acompanhado em domicílio, ele tem uma equipe de profissionais que fazem visitas periódicas, existem pacientes, dependendo da necessidade, que tem terapias com fisioterapias em domicílio, fonoterapias, visitas médicas periódicas. Então, hoje o idoso ele tem um programa dentro do governo do estado e a nível de Brasil, inclusive, pelo SUS, que ele qualifica esse paciente, ele consegue tratar esse paciente de uma forma em que ele consiga uma qualidade de vida específica. Eu estou citando
programa apenas, que é o Melhor em Casa, mas nós temos vários outros, inclusive a Estratégia da Saúde da Família, que é um programa extenso que já vem de algum tempo e é exclusivo hoje do SUS, que funciona há bastante tempo e essas famílias já começam a ter acompanhamento desde criança. Essas crianças começam a ser acompanhadas pelo sistema, né, através da Estratégia de Saúde da Família, e o idoso tem um trabalho especial, tem um trabalho voltado específico para o idoso. Então, os nossos irmãos que hoje não têm acesso a um plano de saúde por uma condição específica, eles conseguem ter acesso a essa assistência através do programa do SUS. Certo. E, assim, vamos para a prática agora. Certamente falamos aqui da tecnologia, você citou muito bem, falando que ela, sendo bem usada, ela para nós aqui, é favorável, né? Sim. Então, certamente, os irmãos que quiserem, as pessoas que quiserem ter o conhecimento desses programas, podem pesquisar sobre isso também, né? Usando as ferramentas, né? Vai pelo celular, pelo computador, vai na internet ali, pesquisa, e aí você vai achar esses programas. Mas, além disso, também, eu acredito, aí você me confirma aqui, Daniel, nos PAs, por exemplo, nos bairros ali, a pessoa chegou, ela tem facilidade de chegar Nas unidades. nas unidades de saúde ali do bairro, né? Uhum. Ali ela consegue também essa informação, certo? Sim, exatamente. E essa pessoa, quando chega numa unidade de saúde para iniciar um atendimento, através do cartão do SUS, ela já tem o seu código, né? E isso é feito um cadastro. E esse cadastro, através das avaliações dos profissionais, ele estabelece o que esse paciente precisa para domicílio, pós a alta do tratamento que ele está fazendo na unidade de saúde ou no hospital da rede. E assim que essa pessoa tem alta, né, para esse acompanhamento domiciliar, essa avaliação é feita e é destinada aos profissionais que iniciam esse programa. Além das unidades de saúde que fornecem essa informação, nós temos acesso também no site das prefeituras, no site da Secretaria de Saúde. Então, tudo isso está disponível. Realmente, o acesso é importante porque você conhece os benefícios que você tem. A unidade de saúde, através do cartão do SUS, esse paciente ele tem um acompanhamento muito extenso, porque ele só sai do programa para uma internação ou para fim de vida. Então, enquanto existe vida, tem acompanhamento de nutricionista, de fisioterapeuta, assistente social, psicólogo. É um programa bem extenso e hoje ele é muito funcional. Então, nós temos muitos dos nossos irmãos que eles já fazem esse acompanhamento, que já usam esse benefício que nós temos aí a nível de Sistema Único de Saúde. Se permita, Abel, até aproveitando da questão do Daniel aqui, dentro das unidades de saúde é feito os cadastros das famílias, né, dos bairros. Em vários municípios tem PSF que atendem uma quantidade de porcentagem do município, tem bairros que são atingidos por 100%. Então, todos têm direito a uma equipe multidisciplinar, onde tem um agente de saúde, onde tem um enfermeiro, tem um técnico, tem um médico, tem dentista também. Então, você tem um conjunto de profissionais para assistir aquela família. E ali eles ajudam, organizam, tem programas de idosos, hipertensão, diabéticos, atividades correlacionadas a obesidades, tem tudo dentro das unidades de saúde. E tem mais ainda, nas prefeituras, idosos acamados têm direito, com laudo dos médicos, pegarem fraldas, pegarem medicações, materiais para curativos, tudo pelo SUS. Até mesmo se você tiver plano de saúde, tiver um laudo, você pode pegar. Você pode pegar. Na Serra, por exemplo, eu falar que eu sou da Serra e, por acaso, né, fui secretário de saúde um período lá. Qualquer idoso, qualquer pessoa que tiver um laudo, você pode pegar as fraldas geriátricas mensal. Então, é dispensado, é um direito do munícipe em utilizar ali dos materiais. Isso é muito importante. E tem medicações que são da prefeitura e tem medicações que são do Estado. Então, nós temos que saber isso também. Quais são as medicações? Aonde olhar? Temos site, tem a farmácia, lá tem as medicações padrões da farmácia de cada município e tem a do Estado, que você pode dar entrada. Então, e outra coisa bem importante comunicar a todos os ouvintes é que até equipamentos você precisa, uma cadeira de rodas.
ou alguma coisa, você pode ter um laudo solicitando, pode dar entrada na unidade de saúde, que isso é remetido à regulação do Estado, que a regulação, ela providencia aquele equipamento, ou um BIPAP, ou algum outro equipamento de oxigênio, tudo é regulação do Estado. Então, essa é a forma de entrada. Tudo inicia pela unidade de saúde, o cadastro autorizado, porque muitas pessoas mudam de estado ou de município, tem que atualizar o cadastro. E quem pode atualizar o cadastro é só o agente de saúde, que tem um sistema que é nacional, onde que eles atualizam e aonde que é feito toda essa direcionamento. É muito interessante. Agora, aproveitando agora o Seja Embalo, nós estamos falando da assistência. Muitas vezes, né, a gente falou dos pacientes idosos, e nós vamos identificar, sabe, Abel, dentro do rebanho, o irmão desanimou, um idoso, está meio desanimado, aí você vai ver, aconteceu comigo lá, com o senhor. Uma consulta, foi ver, estava com as taxas todas alteradas. E aí, não é espiritual, é questão de saúde. Muitas vezes o irmão desanimou e não consegue ir na igreja, está fraco. Não é na fé só não, irmão. Ele está a fé na saúde. Você precisa ajudar o irmão ali a marcar uma consulta, a orientar ele. Irmãs, né? Questão de anemia. Aí você vai ver, está com anemia. Aí você precisa fazer reposição. Então, por isso que o nosso tema aqui, é assistência. Assistência aos idosos. Não significa dizer que eu, estando dentro de uma igreja, eu tenho que olhar simplesmente e unicamente para o contexto espiritual. Você precisa conhecer a ovelha no quesito espiritual, mas você precisa conhecer a pessoa. Exatamente. E saber, né? Essa pessoa é uma pessoa que carece de uma atenção maior na área da saúde, ou se ela se ausentou do culto, procura saber o que houve, não vai julgar falando bem assim, tá fraco na fé, né? Não é isso, né? Exatamente, esse é o nosso papel, né? De ouvir, assistir, vai lá ver, conversa, você vai identificar facilmente que é um problema de saúde. E aí, muitas vezes, o idoso não tem aquela iniciativa de marcar uma consulta. Talvez é sozinho, o filho trabalha, a família não está presente. Aí você precisa, os irmãos, as irmãs, os jovens. Estou usando muito isso na igreja, sabe? Os jovens... e dar assistência, conversar com eles, mandar mensagem, fazer a visita para o idoso. Não é a visita só de cantar louvor, não, de conversar com o idoso. Ali ele quer receber uma mensagem, de conversar. E até avisei a igreja, porque alguns idosos estavam achando que é golpe. Eu falei, não é golpe não, irmã, os nossos jovens estão mandando mensagem. E explicar, porque precisa ser explicado também, porque as pessoas... Porque temos golpe aí, até isso tem que avisar, porque acha que é golpe, fala que é da igreja e na verdade, estão espertos, a turma está esperta. Aí já avisamos aos irmãos, os jovens estão assistindo, mandando mensagem, conversando. Isso é muito importante. Interessante o comentário do pastor Diogo. Muitas das vezes, quando você vai assistir um idoso, tudo que ele precisa e o que ele quer é ser ouvido. Ele não está querendo uma medicação, ele está debilitado por uma questão emocional, ele está com um problema familiar, ele está tomando as dores de um familiar que está enfermo, ou ele está com um problema com os filhos. Enfim, tem uma série de fatores e o idoso ele é extremamente sensível. Apesar de ter todo o histórico de vida, né, de ter chegado a essa fase tão importante, ele tem um histórico de vida e mesmo assim ele é muito sensível. Porque ele está acometido já de uma idade que naturalmente vai torná-lo ainda mais sensível. Então, muitas das vezes, o que ele precisa é uma conversa, é ser ouvido, é poder falar, alguém que ausculte e literalmente uma escuta ativa, que nós chamamos. Dê atenção devida ao que ele está falando, responda exatamente aquilo que ele precisa ouvir, porque isso ajuda muito no processo de recuperação. E recuperação que eu falo é de sensório mesmo, recuperação de memória, recuperação dos prazeres que ele tem, isso é fundamental e o idoso ele precisa desse acompanhamento. Quando o pastor comentou sobre essa visita, essa assistência que nós fazemos enquanto igreja, isso é fundamental, porque os nossos idosos, muitas das vezes, as complicações ela vêm por falta de ser ouvido.
ele precisa ser ouvido, ele precisa que alguém entenda aquilo que ele está passando, porque é uma fase, porque se ele ainda tiver filho dentro de casa, geralmente esses filhos têm uma série de atividades que não tem tanto tempo. Então ele busca em nós, ele busca na igreja essa conversa, busca na igreja essa assistência, e muitas das vezes é exatamente isso, não é um louvor que ele quer, não é ouvir, porque o idoso, e o senhor comentou muito bem no começo, eles são quem estão no culto todos os dias. Dificilmente eles faltam uma madrugada, um culto, eles são muito ativos. E quando eles estão nessa fase, eles precisam realmente de ser ouvidos, porque isso auxilia muito no processo de reabilitação. Eu quero aproveitar a sua fala aqui, então, Daniel, para poder... Estamos chegando no final aqui do programa. O bate-papo está muito bom, né? E por ele estar muito bom, nós vamos dizer aqui aos nossos telespectadores para aguardar o próximo episódio, que nós vamos dar continuidade a esse assunto falando de assistência aos idosos, e nós vamos conversar sobre home care e também casas de repouso. E nós vamos estar aqui com os nossos convidados conversando com a gente. Enquanto isso, assiste aí os vídeos de recado. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Daniel, eu sou da igreja de Balneário 1 e quero mandar um abraço para a irmã Sueli e dizer que nós te amamos, minha irmã. Pai do Senhor. Oi, meu nome é Ana. Eu queria mandar um abraço para a vovó Luz, fiz o vovô Rani e a vovó Fazenda. Glória a Jesus. Uma bênção a gente assistir aqui os nossos irmãos mandando seus recados, deixando aqui a sua mensagem. E se você também quer mandar a sua mensagem, quer deixar o seu recado, olha, aproveita o QR Code que está aparecendo na tela, aponte a câmera do seu celular e grava um recado, uma mensagem e envia para a gente aqui para ser exibido aqui no nosso programa. Chegamos ao final aqui do nosso episódio, quando falamos aqui da assistência aos idosos, em especial aqui de cuidados hospitalares. Agradecemos aos nossos convidados e vamos para o próximo episódio conversar um pouco mais sobre assistência. Muito obrigado, Daniel. Obrigado a você pela oportunidade. Eu volto a dizer, é um tema de extrema relevância e é muito bom poder falar um pouco, porque a nossa população precisa muito de ser esclarecida, precisa muito dessas informações e que eles tenham de fato acesso a tudo isso que nós temos aí à disposição. Excelente. Pastor Diogo, muito obrigado. Amém. Pai do Senhor, muito bom o tema, né? A gente discorrendo ele aqui, falta tempo, né? Mas vamos para o próximo episódio, porque só metade do episódio foi o currículo do Daniel, não foi? Exatamente, o currículo dele é extenso. Pois é bom, é muito bom. Nós agradecemos a sua participação no nosso programa e te esperamos aqui no próximo episódio. Até breve.